A Espuma Flex Prime ensina as dicas de como deixar o quarto ao gosto dos pequenos. E na hora de decorar o quarto infantil, não esqueça o fundamental: o colchão certo influencia no bem-estar do seu filho. A nossa dica de decoração de hoje é para ambientes infantis. Não existe nada mais gratificante e divertido do que montar o primeiro ambiente de uma criança, onde ela vai ter as primeiras experiências de aprendizado, de criatividade. Por isso, cada detalhe deve ser pensado de forma minuciosa. A exemplo disso, nós temos aqui uma cama da Gélios. O conceito em que ela foi criado é um conceito de carrinho, mas o que a gente pode perceber de detalhe é que todas as formas são arredondadas, proporcionando segurança para a criança que vai dormir. Além disso, é muito importante a gente pensar na altura do colchão que vai ser usado para cada cama. Faz parte também da decoração a composição de fronhas e lençóis que vão compor esse ambiente. Falando um pouquinho da parte lúdica, nesse ambiente a gente fez a criação e colocou dentro dessa proposta de carro um criado utilizando pneus de verdade de carro, comuns que a gente acha em qualquer lugar, desses que a gente troca. Aqui desse lado a gente fez um pneu como luminária e desse lado a gente utilizou 2 pneus para servirem como criados. Além disso, na cama ela tem alguns acessórios bem diferenciados, que podem servir, por exemplo, aqui embaixo como prateleiras para colocar objetos de decoração. Nos fundos tem uma cama baú. Então todos esses itens são colocados para que um contexto maior envolva a criança na parte criativa, na parte de desenvolvimento de habilidades, e tudo isso deve ser pensado no projeto. Agora, se a sua ideia é fazer um quarto infantil com tema feminino, alguns detalhes devem ser levados em consideração. O principal deles é que a personalidade de uma menina é completamente diferente da personalidade masculina. Então, formas orgânicas devem fazer parte dos elementos principais que vão compor esse ambiente. Por exemplo, nesse quarto, a gente utilizou uma mescla de cores e variações de tons de magenta e rosa, fazendo com que haja uma uniformidade de cores e composições nesse ambiente. O que a gente pode perceber é que aqui a gente tem um roupeiro de 4 portas, onde foi feita uma personalização de uma imagem nesse roupeiro, dando um toque pessoal de sutileza a esse ambiente. Falando da parte interna desse roupeiro da Capensberg, a gente pode perceber a riqueza de detalhes. Nessa parte do guarda-roupa, a gente consegue observar a quantidade de gavetas e o cabideiro suspenso, além de uma outra parte que se preocupa com sapateiras e objetos pessoais, e o que não podia faltar também, a parte de vestidos, toda menina precisa ter. E aí, finalizando com detalhe e sofisticação, a gente tem o espelho. Toda mulher gosta de ter um espelho, de se ver, de se arrumar na frente do espelho, e isso é muito importante incentivar nas crianças. Um dos pontos principais que devem ser levados em consideração é a questão ergonômica do colchão que vai ser usado nesse quarto. Nesse caso, na ambientação, a gente utilizou um colchão da Anjos com molas Bonnell, onde proporciona para a criança que está em fase de crescimento total conforto e segurança, que é o principal. Além disso, o que é muito comum ser usado, e a gente deve sempre se preocupar nisso, é a utilização de uma bicama para crianças, porque sempre recebe amiguinho, sempre recebe alguém em casa, e é importante se ter aonde receber essa criança, né? Onde receber esse amiguinho. Outro móvel que é importante na composição de um quarto é uma cômoda. A cômoda é extremamente importante na composição desse quarto. Nesse caso, a gente fez um casamento da mesma padronagem da cômoda, a gente utilizou na cabeceira da cama, fazendo com que haja uma uniformidade de conceito e de linguagem no quarto. É muito importante a gente lembrar que, apesar de ser uma criança, toda criança precisa ter o seu espaço, o seu toque de pessoalidade no ambiente. Para isso, a gente precisa criar sempre bancadas, onde ela coloque porta-retratos, objetos pessoais. Nesse caso, essa cômoda tem gavetas de diferentes tamanhos. É um móvel da Capensberg, onde há sempre a preocupação de ser um móvel 100% MDF, com corrediças metálicas e puxador metálico. Alguns acessórios na finalização da composição desse ambiente são importantes. Por exemplo, o tapete.
Para isso, a gente tem que ter duas preocupações. Uma é qual tamanho é adequado para o ambiente e a outra é se a criança é alérgica e que tipo de tapete vai ser escolhido. No caso desse ambiente, a gente escolheu um tapete com bastante volumetria, dando o máximo de conforto. Também, acompanhando esse ambiente, nós colocamos uma cadeira transparente, dando o máximo de leveza na composição, naquilo que diz respeito aos detalhes do ambiente. Espero que você tenha gostado dessas dicas que a gente deu para ambientes infantis e nunca se esqueça, um ambiente infantil deve ser sempre composto de muita alegria, de muita criatividade, de muita parte lúdica, sem se esquecer da ergonomia e do cuidado. Eu espero por você, até a próxima!